Convidar os vereadores e vereadoras para que possamos ficar em pé para a sessão ordinária 27ª do dia 13 de outubro de 2025. Convido o vereador Adilson Charnoz a fazer a leitura do texto bíblico e, na sequência, a chamada pelo primeiro secretário Ademir Consani. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e enviou-lhes para a sua vinha. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido o vereador secretário Ademir Consani a fazer a chamada dos senhores vereadores. Sessão ordinária realizada no dia 13 de 10 de 2025. Ademir Consani Silva, presente. Ademir Flor da Silva. Presente. Adilson Charnoski de Ângelo. Presente. Adriane de Feria Martim Lopes. Presente. Eronide dos Santos. Presente. José Antonus Filho. Presente. Maximiliano Paulo da Silva. Wilson Lopes Cita. Presente. Zuleide Fátima Bronze Bispo. Presente. Havendo o número legal, então declaro aberto a presente sessão. Convido o secretário Adilson Charnoski para que possa fazer a leitura da ata 035/2025. Ata número 035 da 26ª sessão ordinária do dia 6 de outubro de 2025. Ao 6º dia do mês de 2025, nessa cidade de Indianópolis, estado do Paraná, em sua sede própria, na Praça Caramuru, número 442, às 20 horas, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Indianópolis sob a presidência do vereador Ademir Flor da Silva, secretariado pelo vereador Ademir Consani Silva, fazendo-se presente os seguintes vereadores: Adilson Charnoski de Ângelo, Adriane da Feiria Martins Lopes, José Antonus Filho, Maximiliano Paulo da Silva, Zuleide de Fátima Bronze Bispo. O presidente declarou aberta a presente sessão, convidando o vereador Adilson Charnoski de Ângelo para que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o vereador Maximiliano Paulo da Silva fez a leitura de moção do pesar 001 de 2025, em referência ao falecimento do vereador José Roberto Masca, ocorrido no dia 29 de setembro de 2025. Após a leitura, o presidente convidou os vereadores, servidores e todos os presentes para fazerem um minuto de silêncio em memória do vereador, encerrando o mesmo com uma saudosa salva de palmas. Seguidamente, determinou ao primeiro secretário para proceder à verificação de presença dos senhores vereadores, havendo número legal para a constituição do quórum, a sessão foi iniciada. Expediente solicitou ao terceiro secretário, Adilson Charnoski de Ângelo, a leitura da ata número 034, aprovada pelos presentes. Leitura do ofício 258/2025, que encaminha o projeto de lei ordinário 021 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal de adquirir os imóveis que especifica e dá outras providências. O referido projeto veio como pedido de tramitação de urgência especial no artigo 118, inciso 1 e 2 do Regimento Interno, sendo colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Em ato contínuo, requisitou que fosse lido o ato da presidência 008/2025, de quem o mesmo fosse transcrito na íntegra, como passa a seguir. Ato de presidência 008/2025, Ademir Flor da Silva,
presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do seu artigo 33, 2 e Regimento Interno, vem por meio deste artigo 1 declarar extinto o mandato do senhor vereador José Roberto Masco, com a matrícula sobre o número 59, em virtude do seu falecimento em 29 de setembro de 2025. Conforme o artigo 76, incluído o Regimento Interno, artigo 2, requisitar que faça a leitura deste ato e conste na ata da próxima sessão, em conformidade com o artigo 77 do Regimento Interno, artigo 3, convocar o suplente, senhor Wilson Lopes Cita, para que no prazo estabelecido no inciso 1, primeiro, do artigo 41 da Lei Orgânica, apresente as documentações necessárias e tome posse do cargo de vereador. Artigo 4. Este ato de presidência entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Indianópolis, em 2 de outubro de 2025, Ademir Flor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, Paraná. Publicado no Jornal da Tribuna de Cianorte, edição 9488-03, no dia 3 de outubro de 2025, página B1, indicação 017-2025, de autoria dos vereadores Maximiliano Paulo da Silva, Ademir Flor da Silva, Ademir Consani Silva, Adilson Charnosco de Ângelo, Adriane da Freiria Martins Lopes, Ironildo dos Santos, José Antônio de Filhos, o Lei de Fátima Bronze Bispo, súmula, para que sejam tomadas providências necessárias para alterar a denominação da Estrada Santa Rita, no bairro Bispo e Palmeirinha, para a Estrada Municipal Vereador José Roberto Masco, em homenagem à postuma ao saudoso vereador José Roberto Masco, que recentemente veio a falecer. Indicação aprovada por unanimidade. Ordem do dia, projeto de lei ordinário número 018/2025, súmula, dispõe sobre o plano plurianual para o período 2026-2029. Em segunda discussão, na última votação, aprovado por unanimidade, projeto de lei ordinário número 020/2025, súmula, proíbe condutas que caracterizam assédio moral e assédio sexual no âmbito do Poder Executivo e no Poder Legislativo do município de Indianópolis. Previne fatores de risco e dá outras providências em segunda discussão e última votação, aprovado por unanimidade. Palavra franca, o Ademir Consani Silva, no seu uso da palavra, pediu a Deus que dê um bom lugar para o vereador José Roberto Masco, e ainda que Deus conforte a família e os amigos neste momento difícil. Relembrando que também havia perdido um familiar, e concluiu, relembrando da fala do vereador Maximiliano, que se a gente parar para pensar, a gente era diferente. O vereador Adilson Charnosco de Ângelo iniciou sua fala com um trecho bíblico de Timóteo 4, versículos 7 e 8. Continuando a sua fala, disse que hoje nos reunimos para recordar com carinho a vida do nosso querido amigo José Roberto Masco, vereador, que dedicou seu tempo, seus dons e bem comum. Sua partida deixa saudade, mas também deixa um exemplo de fé, coragem e serviço. Ele cumpriu a sua missão com dignidade e amor, sempre buscando fazer o melhor pelos outros. Que Deus o receba com alegria e conceda o conforto a todos nós, amigos e familiares, que permanecemos aqui, guardando em nossos corações a sua amizade, suas palavras e seu legado que deixou. Que a paz de Cristo, que vence a morte, conforte o coração e nos faça lembrar que a vida não termina aqui, ela se transforma em eternidade. O vereador José Antonucci Filho iniciou sua fala dizendo que hoje era um dia mais difícil de vir na sessão para ele, que estava no segundo mandato. Continuando a sua fala, disse que a gente até emociona, que ia falar um pouco do nosso amigo. O Zé foi um homem público, cara sincero, trabalhador, pai de família, e que nos últimos dias eu conversei muito com ele. Estava muito feliz sobre o que vem acontecendo. Relembrou da pavimentação da Estrada Santa Rita, destacou ainda que ele não havia participado da reunião com o deputado Zeca Dirceu e o prefeito Paulinho, mas que ele estava animado e muito feliz com a disposição do deputado e do prefeito em relação a uma das pautas, que era a construção de casinhas populares. Enfatizou para a população da Palmeirinha que estava planejando em ir em Brasília conversar com o deputado Enxumori para conseguir recursos para ampliar a pavimentação iniciada até a ponte do Rio do Índio, na divisa com Japurá. Salientou ainda que havíamos perdido um soldado, mas não a batalha,
e que vai continuar na luta mais forte. Destacou ao presidente Ademir a necessidade de acabar com os empecilhos e divergências e fazer unidade dos vereadores. Ressaltou que o Wilson Popular Gancho assumirá a vaga e que o mesmo já fez um grande trabalho e que vai ajudar a dar continuidade no trabalho desenvolvido pelo antecessor. Desejou aos sentimentos à família do vereador, em especial a esposa Vanderlei e os filhos Júlio e a Franciele, e que Deus conforte os seus corações. Relembrou que chora quase todo dia por causa da perca do seu pai e que para ele já era difícil. Imagina da forma que ocorreu. Concluiu a sua fala pedindo desculpas pela emoção, mas que o Zé Mas queria deixar saudade e que havia aprendido muito com ele, desejando que Deus dê um bom lugar e uma boa noite a todos. O vereador Maximiliano da Silva, presidente, falando: a última vez, Zé, seus sonhos são os nossos sonhos e daremos continuidade no seu trabalho aqui. Não só nós, vereador, como a população também e a família do Zé. Que Deus esteja com você, somente Deus para confortar, mas uma coisa que serve de conforto. Quero o vereador Zé. Era um homem honrado, guerreiro e trabalhador. E que Deus abençoe a todos nós e até mais. Pessoal, um grande abraço. A vereadora Zuleide de Fátima Bronze Bispo, muito emocionada, iniciou destacando que as pessoas não sabem o que passa nos bastidores da política. Destacou que eles, juntamente com o vereador Zé Máscio, era um grupo que eles conversavam praticamente todo dia, debatendo as ideias, e que todas as indicações e requerimentos eram feitas pelos quatro. Nós tínhamos uma amizade que poucas pessoas destacando que eram unidos. Às vezes ele ligava para mim e nós ficávamos 1 hora conversando. Então eu sinto muito a perca do Zé. Ressaltou que tinha o jeito dele, a opinião dele, mas nós gostávamos do jeito dele assim mesmo. A gente aprendeu a conviver com ele e ele protegia a gente da forma dele. Às vezes as pessoas não entendem o carinho que ele tinha, o amor que ele tinha por aquela estrada da Palmeirinha. O sonho de fazer casinhas para quem não tem condição. Foi o último pedido que ele fez. Nós estávamos com o deputado Zeca, que ainda brincou: se meu sonho se realizar, meus 2 sonhos, um que já é a estrada Palmeirinha e o outro conquistar as casinhas para as pessoas pobres de baixa renda, casinha popular mesmo. Enfatizou que nós vamos lutar, como diz todos os nossos companheiros, pelos sonhos dele, que são nossos também. Quero deixar os meus sentimentos para a Vanderleia, para o Júlio, para a Franciele, para toda a família. Desejou que o Wilson venha para esta casa para somar conosco. Tenho certeza, pela história que ele tem, vai ser um parceiro, um colega e vai lutar conosco pelos desejos do nosso povo. Os demais vereadores dispensaram o uso da palavra. O presidente iniciou a sua fala dizendo que era uma sessão bem diferente, informando ainda que hoje havia mais uma perca no município, o engenheiro Éder Casola, filho da dona Maria, e o seu Henrique do Mercado Dias. Relembrando que eram pioneiros do município e desejou as condolências à família. Relembrou que está em seu 4º mandato e que em sua memória era a primeira vez na história que um vereador morreu no exercício do mandato. Ressaltou que na última segunda-feira, como de costume, aguardaram 5 minutos para iniciar a sessão após o encerramento. A vereadora Zuleide recebeu uma ligação informando o ocorrido com o vereador José Roberto Masco. Destacou ainda que conversou com os vereadores e, após a confirmação do falecimento, pediu para a vereadora Zuleide colocar a Casa de Leis à disposição da família para o velório e em homenagem à história de trabalho realizado em prol do município, bem como os servidores para ajudar nos trâmites burocráticos. Enfatizou que já perdeu companheiros vereadores, inclusive prefeitos em Goerê, mas após o mandato fez um apelo aos vereadores que, após a chegada do vereador Wilson Popular Gancho, houvesse mais unidade entre os EDs. Reforçou que em seus 10 meses como presidente, juntamente com a mesa diretora e servidores, sempre prezou pelo diálogo e que, mesmo havendo embates na área política,
nunca poderíamos levar para o lado pessoal. Desejou suas condolências e pêsames de coração a toda a família, em especial aos filhos Júlio e Franciele e a esposa Vanderleia. Relembrou que o vereador José Roberto Masco deixou o seu legado e que o mesmo já estava no 5º mandato. Após isso, convidou todos os vereadores e servidores para virem à frente e encerrou a presente sessão com uma calorosa salva de palmas, em homenagem ao vereador José Roberto Masco. Então, nós passaremos, então, à votação. Vereador Ademir Consani. Aprovado. Vereador Adilson Charnoski. Aprovado. Vereador Zaeli. Aprovado. Vereadora Zuleide. Aprovado. Vereador Wilson Lopes Sita. Aprovado. Vereadora Adriane. Aprovado. Vereador Miranda. Tá bom, presidente. Então, a ata aprovada pela maioria dos presentes. Passaremos, então, à leitura da ata da 3ª sessão solene. Ata número 036 da 3ª sessão solene de posto vereador Wilson Lopes Sita, do dia 13 de outubro de 2025, ao 13º dia do mês de outubro do ano de 2025, nesta cidade de Indianópolis, estado do Paraná, em sua sede própria na Praça Caramuru, número 442, às 19h45, reuniu-se extraordinariamente de forma solene a Câmara Municipal de Indianópolis, sob a presidência do vereador Ademir Flor da Silva, secretariado pelo vereador Ademir Consani Silva, fazendo-se presente o primeiro suplente do vereador do Partido Social Democrático PSD, senhor Wilson Lopes Sita, brasileiro, casado, agricultor, portador da célula da identidade RG, sobre o número 107273332, SSP Paraná, inscrito no CPF MF sobre o número 074-838-809-53. Residente e domiciliado na rua Salvador Biagi, número 147 do Jardim Panorama, 787-230-5000, do município de Indianópolis, estado do Paraná. O presidente convidou a todos à execução do hino nacional e o hino do município de Indianópolis. Em ato contínuo, convidou o senhor Adilson Charnoski de Ângelo para proferir a leitura do compromisso. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município em bem-estar do seu povo. Em sequência, o vereador Wilson Sita fez-se o compromisso dizendo: assim o prometo. Em ato contínuo, o presidente requisitou ao primeiro secretário que recolhesse a diplomação e a declaração de bens. O presidente declarou empossado, sem nada mais tratar, declarou encerrada a sessão de posse, sendo a ata assinada por mim, Ademir Consani e Silva, que lavrei o presente, pelo presidente Ademir Flor da Silva e pelo empossado e os demais vereadores presentes. Essa ata é só para conhecimento, ela não vai em votação, porque já foi feito a posse do vereador Wilson Lopes Sita. Então, não havendo mais matéria de expediente, nós passaremos, então, a matéria da ordem do dia. A leitura do projeto, os pareceres, e depois nós colocaremos, então, em votação. Esse projeto está com tramitação de urgência especial. Artigo 118, parágrafo 1º e 2º do regimento interno. Desta forma, será votado uma única vez. Projeto de Lei Ordinário número 021 de 2025, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os imóveis que especifica e dá outras providências. Ofício número 263 de 2025, Indianópolis, 8 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor Ademir Flor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, estado do Paraná. Senhor presidente, encaminho as certidões negativas do ônus e matrículas atualizadas dos imóveis referente ao projeto de lei ordinário 021 de 2025, de autoria do Poder Executivo, informando ainda que, de acordo com o artigo 34, inciso
9º da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara fazer a autorização da compra para que depois possa se fazer o processo licitatório de acordo com a legislação vigente. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Paulo César Risato Martins, Prefeito Municipal de Indianópolis. Ofício 268 de 2025. Excelentíssimo senhor Ademir Flor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná. Senhor presidente, em resposta ao ofício número 071 de 2025, a Comissão de Avaliação nos informou que, em análise do laudo de avaliação em relação às datas terras número 16 da quadra 3, situada no loteamento Parque Tranquedo Neves 2, no perímetro urbano de Indianópolis, Paraná, com área de 283,25 metros quadrados, objeto da matrícula número 20 de 424. Primeiro ofício da comarca de Cianorte, Paraná, com os seguintes metragens, divisas e confrontações. Divide-se com a rua Justiliano Sodré de Carvalho, no rumo número 4220, numa frente de 11 metros, com a data número 17, no rumo NE 4740, numa extensão de 25,75 metros, com a data número 5, do rumo CE 4220, numa largura de 11 metros, e finalmente com a data 15, no rumo SO 4740, numa extensão de 25,75 metros, sem benfeitorias, avaliado em 65 mil, conforme consta no projeto de lei ordinária número 021 de 2025, de autoria do Poder Executivo, sendo um erro de digitação. Por isso, a referida comissão encaminha em anexo o laudo corrigido. O valor, sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Paulo César Risato Martins, Prefeito Municipal de Indianópolis. Laudo de avaliação de imóveis que especifica a comissão de avaliação nomeada através da portaria número 024 de 2025, por ordem do senhor Prefeito Municipal. Avaliou-se os imóveis abaixo especificados, visando apurar o valor de mercado, respectivamente. Datas de terras número 15 da quadra 3, situada no loteamento Parque Tranquedo Neves 2, no perímetro urbano de Indianópolis, Paraná, com área de 283,25 metros quadrados, objeto da matrícula 20.423, ofício da comarca de Cianorte, Paraná, com as seguintes metragens, divisas e confrontações. Divide-se com a rua Justiliano Sodré de Carvalho, no rumo no número 4220, numa frente de 11 metros, com a data número 16 de rumo N 4740, numa extensão de 25,75 metros, com a data número 06 do rumo C 4220, numa largura de 11 metros, e finalmente com a data número 1 da quadra 03 do Parque Tranquedo Neves, rumo ao SO 4740, numa extensão de 25,75 metros, sem benfeitorias, avaliado em R$70 mil. Datas de terras número 16 da quadra número 03, situada no loteamento Parque Tranquedo dos Neves 2, no perímetro urbano de Indianópolis, Paraná, com área de 283,25 metros quadrados, objeto da matrícula número 20424, ofício da comarca de Cianorte, Paraná, com as seguintes metragens divididas em confrontações. Divide-se com a rua Justiliano Sodré de Carvalho, rumo número 4220, numa frente de 11 metros, com a data número 17, no rumo de N 4740, numa extensão de 25,75 metros, com a data número 05, no rumo do SE 4220, numa largura de 11 metros. E finalmente com a data número 15, no rumo SO 4740, numa extensão de 25,75 metros, sem benfeitorias, avaliado em 65 mil. E era o que tinha a declarar. Jaqueline Marcato Gomes, Antônio Carlos da Silva, Thaís de Fátima dos Santos Albanês,
Adailton Aparecido dos Santos e Cícero Alves da Silva. Parecer ao projeto de lei ordinário número 021 de 2025. Projeto de lei ordinário número 021 de 2025 autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel em que especifica e dá outras providências. Órgão consultante, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Síntese fática. Por iniciativa do Executivo, foi apresentado o projeto de lei ordinário 021 de 2025, submetido à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que solicitou a Procuradoria Jurídica e a confecção de pareceres jurídicos sobre o objeto do projeto. Em síntese, pretende adquirir 2 imóveis urbanos para a construção de um barracão industrial. Anexo ao projeto foi apresentada a mensagem Portaria 024/2025, laudo de avaliação de imóveis, elaborado por comissão nomeada por servidores públicos, afetivos e comissionados. Matrícula, isto posto, passa-se a vigorar os aspectos legais da presente proposição. É o relatório do direito e da regularidade formal. Neste item será analisados os aspectos formais do projeto de lei, tais como competência do município para legislar, competência do autor do projeto e adequação da matéria ao meio utilizado. Da competência do município para legislar na busca de verificação da legalidade formal e necessário inicialmente analisar, e o município possui competência para legislar sobre o tema. Nesse sentido, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece em seu artigo 30 a competência do ente federado. Vejamos, o artigo 30 compete aos municípios, primeiro, legislar sobre o assunto de interesse local, segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A lei orgânica, em seu artigo 10, estabelecido na competência privada do Poder Executivo para aquisição de bens. Em relação à aquisição de bens imóveis, e lei orgânica, em seu artigo 99, menciona que a aquisição onerosa de bens se dará conforme os requisitos da legislação pertinente, da adequação da matéria ao tipo legislativo. Em relação ao meio de apresentação do projeto de lei, que se perfaz mediante lei ordinária, encontra-se adequado, vez que, conforme a lei orgânica municipal em seu artigo 45, parágrafo único, serão objetos de leis complementares, dentre outras, o Código Tributário, Código de Obras, Código de Postura, Plano Diretor, Regime Jurídico dos Servidores e Criação de Cargos, Função e outros empregos públicos. Procedimento licitatório. Na Lei 14.133 de 2021 prevê execuções e realização de procedimentos licitatórios, sendo que a inexigibilidade se revela perante a singularidade do imóvel, diante dos objetivos da administração pública e do interesse público. A autorização legislativa para existência de lei municipal que preveja a aquisição de bens imóveis deve observar e exigir que o Poder Executivo demonstre que a área pretendida pode ser adquirida nos termos da lei, com todas as formalidades cumpridas, sendo que, para tanto, o procedimento deve ser demonstrado. Da regularidade material, o projeto tem por objetivo autorizar a aquisição de imóveis cuja mensagem apenas dispõe que a aquisição é necessária para a construção de um barracão industrial. Entretanto, por se tratar de área urbana, o projeto de lei não demonstra se a aquisição está em conformidade com o plano diretor municipal, ou seja, se respeita as regras vigentes. Outro fator que é de suma importância para a legalidade do ato e deve ser analisada pelo Poder Legislativo e atinente à avaliação dos imóveis. Vejamos, a comissão de avaliação instituída pela Portaria 024/2025, composta de servidores públicos, emitiu o laudo de avaliação conforme consta no anexo do projeto de lei número 021 de 2025. Entretanto, o laudo não está de acordo com as diretrizes da norma brasileira 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
O laudo deve ser emitido por profissional habilitado cujo objetivo é garantir a justiça no valor e transparência da aquisição. E se tratando do laudo emitido por comissão de avaliação no âmbito municipal para que o documento tenha legalidade, a comissão deve ser composta por servidores com conhecimentos técnicos e que possuem conhecimento para seguir as normas da ABNT. Alguns pontos relevantes neste contexto podem ser criados. O laudo deve conter a indicação completa do município e da equipe responsável pela avaliação e do imóvel, a indicação do objetivo da aquisição, descrição do imóvel, analisa de mercado com todos os comparativos de outros imóveis semelhantes, descrição de método utilizado, informando com os cálculos foram realizados conforme a NBR 14.653. Arquivos como fotos de área, espelho do IPTU, assinatura de responsável técnico com registro nos órgãos de classe, dentre outras regras. Ademais, visando garantir a legalidade e a impessoalidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal, o laudo deve ser assinado por responsáveis técnicos, além dos membros da comissão, o que não se verifica nos arquivos. Outro fator que influencia na legalidade do laudo de avaliação da comissão de avaliação é referente às atribuições previstas na portaria que nomeou os membros. Conforme é possível verificar na portaria 024/2025, anexa aos membros, possuem apenas a atribuição de avaliação de bens no município para os fins de base de cálculo do ITBTI, e não para avaliar bens de terceiros que o município pretende adquirir. O laudo emitido nos moldes propostos não se encontra adequado pelos motivos explanados, podendo a sua legalidade ser questionada pelos órgãos de controle, sendo que orienta-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que solicite ao Poder Executivo a correção e a apresentação do novo laudo conforme a norma da NBR 14.653, que seja regularizadas as atribuições da Comissão de Avaliação e somente após tais correções o projeto de lei seja votado em plenário. Isto posto, salvo melhor atendimento e zelando pela legalidade e impessoalidade, deve demonstrar que respeita as regras do zoneamento previsto no plano diretor e apresentar a avaliação prévia conforme determina a legalidade. Conclusão. Por todo o exposto, o projeto de lei número 021 de 2025, de autoria do Poder Executivo, deve ser revisado e sanadas as irregularidades apontadas para que seja concedida a autorização legislativa de maneira legal. Este é o atendimento salvo melhor juízo, sem mais justificativa e parecer. Sara da Fonseca, Procuradora Jurídica. Parecer ao projeto de lei ordinário número 021 de 2025. Projeto de lei ordinário número 021 de 2025, suma autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir os imóveis que especifica e dá outras providências. Órgão consulente, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Síntese fática. Por iniciativa do Executivo, foi apresentado o projeto de lei ordinário número 021 de 2025, submetido à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que solicitou à Assembleia Jurídica da Presidência a confecção de parecer jurídico sobre o objetivo do projeto. Em síntese, pretende adquirir o imóvel constituído pelas datas de terrenos 15 da quadra 03, situadas no loteamento Parque Tranquedo Neves 2, no perímetro urbano de Indianópolis, Paraná, com área de 283,25 metros quadrados. O objetivo da matrícula número 24423 do CIRI 1 do ofício da comarca de Cianorte, Paraná, no valor de R$70 mil, e nos 16 da quadra, número 16 da quadra número 03, situado no loteamento Parque Tranquedos Neves 2, no perímetro urbano de Indianópolis, Paraná, com área de 283,25 metros quadrados. O objetivo da matrícula
número 20424 do CIRI 1 do ofício da comarca de Cianorte, Paraná, no valor de R$ 65 mil. Memorando, anexo no projeto foi apresentado a mensagem e laudo de avaliação, cópia das matrículas e certidões do ônus dos lotes. Isto propôs passe a vigorar os aspectos legais da presente proposição e relatório. É o relatório. Segundo do direito da regularidade formal. Neste item será analisados os aspectos formais do projeto de lei, tais como competência do município para legislar, competência do autor do projeto e adequação da matéria ao meio utilizado. 2.1 da competência do município para legislar. Na busca da verificação da legalidade formal, é necessário inicialmente analisar se o município possui competência para legislar sobre o tema. Nesse sentido, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil estabelece em seu artigo 30 a competência do ente federado. Vejamos. O artigo 30 compete aos municípios: primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local; segundo, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A lei orgânica, em seu artigo 10, estabelece competência privada do Poder Executivo para aquisição de bens. Em relação à aquisição de bens imóveis, e lei orgânica, em seu artigo 99, mencionado que a aquisição onerosa de bens se dará conforme os requisitos da legislação pertinente. 2.1 da competência da Câmara para efetuar a autorização. Na busca da verificação da legalidade, é necessário inicialmente analisar se a comarca municipal tem competência para autorizar a compra sem descumprir a interferência dos poderes. A lei orgânica, em seu artigo 34, nono, estabelece. O artigo 34 compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se trata de doação sem encargo ou arrematado em asta pública. Desta forma, cabe à Câmara Municipal efetuar a autorização para aquisição de qualquer imóvel. Da adequação da matéria do tipo legislativo em relação ao meio de apresentação do projeto de lei que se perfaz mediante a lei ordinária, encontra-se adequado, vez que, conforme a lei orgânica municipal, em seu artigo 45, parágrafo único, serão objetivos de lei complementares, dentre outras, o Código Tributário, o Código de Obras, Código de Postura, Plano Diretor, Regime Jurídico dos Servidores e Criação de Cargos, Função e outros empregos públicos. Da regularidade material da comprovação do interesse público. O projeto tem por objetivo autorizar a aquisição de 2 datas de terra, cujo mensagem dispõe que visa a construção de um barracão industrial como forma de implementação da geração de empregos tão necessários à nossa população. O artigo 3 do projeto mencionado que a área será destinada à construção de um barracão industrial. Em relação ao conteúdo do projeto, a mensagem que tratam do interesse público da aquisição, mesmo que a lei orgânica não preveja, toda a atividade administrativa deve ser motivada e ter como princípio o interesse público. A motivação do ato deve ser clara e precisa, ou seja, deve esclarecer qual finalidade da aquisição para que reste comprovado o interesse público baseado em fatos e fundamentos jurídicos relevantes. O interesse público, por sua vez, é encontrado nos objetivos coletivos, ou seja, no bem-estar da população através de ações ou omissões que vêm a beneficiar a sociedade como um todo. O projeto de lei demonstra com clareza qual o objetivo da aquisição, não restando demonstrado o interesse público, para que a autorização legislativa seja legal e justa, realizada de forma segura e interesse público. O interesse público deve ser estampado com clareza, seja no corpo do texto legal e complementada pela mensagem que deve priorizar o princípio da motivação dos atos. Isto propôs, salvo melhor entendimento,
resta comprovado o interesse público na solicitação de autorização legislativa, devendo as comissões do plenário julgarem de acordo com a convicção da existência de certidão negativa e de ônus e matrícula autorizada, dentre o rol de documentos que embasam a pretensão em aquisição imóvel pela administração pública, cujo objetivo também se revela na comprovação de interesse público, a apresentação de certidão negativa e de ônus e da matrícula atualizadas dos imóveis vagos, assume o papel relevante. A exigência de tal certidão se justifica como fundamento do princípio da transparência e eficiência, prevista no artigo 37 da Constituição Federal vigente. Diante do exposto, o Poder Executivo encaminhou o ofício número 263 de 2025, datado em 8 de outubro de 2025, as certidões negativas de ônus e matrículas atualizadas. Da existência de certidão de avaliação, dentre o rol do documento que embasam a pretensão em aquisição de imóveis pela administração pública, cujo objetivo também se revela na comprovação do interesse público, a apresentação da certidão de avaliação dos imóveis na Lei Federal 14.133 de 2021, diz que deve ser acompanhada a avaliação prévia do bem. Desta forma, foi juntada a avaliação feita por a Comissão de Avaliação, instituída pela Portaria 024 de 2025, com base na Lei Municipal 29 de 1988. Entretanto, não podemos definir os critérios e a qualificação dos membros desta comissão e nem se a norma do ABNT 14.653 foi observada. Porém, como lei federal, não estabelece quem deve realizar a avaliação prévia do bem, tendo uma legislação municipal vigente que permite a esta comissão efetuar este tipo de avaliação venal. Presume-se que tal avaliação pode atender ao requisito da legislação vigente, autorização legislativa e processo licitatório. Principalmente, vale destacar que cabe à Câmara Municipal apenas realizar o controle patrimonial, autorização legislativa, não podendo intervir no controle da concorrência, proceder licitatório. A autorização legislativa para aquisição de bens imóveis pelo poder público deve anteceder a instauração do procedimento licitatório, constituído o requisito prévio e a indispensável para a validade de qualquer ato administrativo voltado à compra do bem. Tal exigência se justifica à luz do princípio da legalidade, consagrado no artigo 37 caput da Constituição Federal, segundo o qual a administração pública só pode agir nos estritos limites da lei. Assim, sem autorização legislativa, o ente público não detém competência legal, nem respaldo orçamentário para promover certamente licitatório, pois estaria licitando objeto cuja aquisição ainda não foi legitimamente autorizada. A doutrina administrativa confirma este entendimento. Marçal Justem Filho observa que a autorização legislativa não é um ato merantemente protocolar, mas condição de validar do procedimento da aquisição, de modo que sua existência contamina de nulidade qualquer licitação ou contrato que venha a ser celebrado. Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, segundo do RT 2022, P 987. Também nesse sentido é o entendimento de Maria Silvia Zanella de Pietro, por sua vez, reforça que a autorização legislativa representa um controle político prévio sobre os atos do Executivo, exigindo-se especialmente nas hipóteses da aquisição, alienação ou oneração de bens públicos, para assegurar a observância do interesse público e da legalidade orçamentária. Direito Administrativo, na 37ª da Atlas 2024, página 482. A autorização da
Legislativa, de acordo com a Lei Orgânica, em seu artigo 34, inciso 9, deve preceder, ou seja, anteceder o processo licitatório. Vejamos o entendimento de um dos maiores expoentes do direito administrativo, Herli Lopes Meireles. Já consolidava esse entendimento ao dispor que, de um modo geral, toda aquisição onerosa de imóvel para o município depende da lei autorizativa e da prévia avaliação, podendo dispensar concorrência, se o bem escolhido for o único que convenha à administração. Meireles Herli Lopes, diretor administrativo brasileiro, São Paulo, Malheiros 2023, página 523. Ou seja, não cabe à Câmara Municipal adentrar no processo licitatório que será adotado pelo município. Entretanto, cabe destacar que é obrigatório o processo licitatório de acordo com a Lei 14.133 de 2021 para a compra de qualquer coisa. Desta forma, o município pode optar em um processo licitatório ou uma inegibilidade, baseando-se no artigo 74, inciso 5, que traz alguns critérios em quinto, vejamos. O artigo 74, inelegível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição ou locação de imóveis cuja característica de instalação e de localização tornam-se necessária sua escolha. Nas contrastações com fundamento no inciso 5º do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Primeiro, avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis, as necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Segundo, certificação da existência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Terceiro, justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidencie vantagem para ela. Desta forma, após a autorização legislativa emitida por esta Casa de Lei, o município deve proceder o processo licitatório adequado. Na localização dos imóveis e das possíveis contratações de acordo com a Lei Municipal número 568 de 2018, alterado pela Lei Municipal número 581 de 2019. Os referidos imóveis estão localizados de acordo com a Lei Municipal número 568 de 2018, alterada pela Lei Municipal 581 de 2019, estando localizadas em zona residencial, especificamente na zona residencial 2. Desta forma, deve-se analisar a legislação vigente para verificar a possibilidade de construção de um barracão industrial nesses imóveis. Vejamos o artigo 13 da Lei Municipal. Diz: o artigo 13 da zona residencial são áreas como preferências de uso residencial, qualificados sendo subdivididas em 01, 02, integradas ao ambiente natural local, permitindo ainda a instalação de atividades econômicas complementares, sem que haja comprometimento da qualificação ambiental e da qualidade de vida dos moradores. Desta forma, ao verificar a legislação, concluímos que a zona residencial é permitida a instalação de atividades econômicas complementares. Vejamos o anexo 3 da referida Lei Municipal 568 de 2018 para verificarmos os tipos de construção que são autorizadas. Ao analisar o anexo 3, conclui-se que, dentre as construções permissíveis, a indústria caseira e incômoda. Desta forma, a legislação municipal permite a construção do barracão industrial nos imóveis, da adequação dos valores. Ao analisar o projeto de lei 021 de 2025, de autoria do Poder Executivo, o laudo de avaliação emitido pela Comissão de Avaliação, nota-se uma discordância dos valores em referência da data de terra número 16. O referido projeto veio com o valor de R$ 65.000 e o laudo avaliado no valor de R$ 60.000. Desta forma, recomenda-se uma diligência para verificar o motivo da divergência
e qual o valor é correto para a posterior emissão do parecer por esta comissão. Conclusão: por todos os expostos nos projetos de lei número 021/2025, de autoria do Poder Executivo, encontra-se totalmente regular em seus aspectos formais e materiais, sendo que, após sanada a questão referente ao item 4.6 deste parecer, esta assessoria jurídica opina favoravelmente. Este é o atendimento salvo melhor juízo, sem mais justificativa e parecer. Marcos Benedito Colles, assessor jurídico da Presidência. Excelentíssimo Ademir Flor da Silva, parecer 020/2025, Ademir Flor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, Paraná. Finanças e Orçamentos. A comissão reuniu-se no dia 10 de outubro de 2025, às 17h15, para analisar o projeto de lei ordinário 021 de 2025 e de iniciativa do Poder Executivo, após analisar e verificar que o mesmo se encontra acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, bem como as documentações necessárias em relação ao projeto de lei ordinário número 021 de 2025. Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal de adquirir os imóveis que especifica e dá outras providências. A comissão emite o parecer favorável pela tramitação e aprovação em plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná, em 10 de outubro de 2025. Adilson Charnoski de Ângelo, presidente. Adriane da Feria Martins Lopes, relator. Ademir Consani Silva, secretário. Parecer 030 de 2025. Excelentíssimo senhor Ademir Flor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná. Legislação, Justiça e Redação Final. A comissão reuniu-se no dia 10 de outubro de 2025, às 17h15, para analisar o projeto da Lei Ordinária número 020/2025, de autoria do Poder Executivo, após analisar e verificar as observâncias quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, após as diligências feitas e sanadas a respeito do projeto de lei ordinário número 021 de 2025, súmulo: autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel que se especifica e dá outras providências. A comissão emite o parecer favorável pela tramitação e aprovação em plenário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Indianópolis, Estado do Paraná, em 10 de outubro de 2025. Adriane da Freiria Martins Lopes, presidente. Adilson Charnoski de Ângelo, relator. E Eronildes dos Santos, secretário. Feito essas leituras, eu pedi que fosse lido tanto os pareceres da Procuradoria como também da Assessoria da Presidência, e o projeto teve os pareceres favoráveis também das comissões. Eu passo então a discussão, o projeto Palavra Livre. Senhor presidente, eu vi que houve aparentemente aqui uma discordância entre os dois jurídicos dessa casa. Apesar de ter os pareceres da comissão, eu gostaria de pedir para o senhor se há possibilidade de nós verificarmos os pontos que foi apresentado aqui pelo nosso jurídico para esclarecimentos. Nós tivemos conhecimento agora na leitura dos dois pareceres. Acho que nunca tivemos um embate aqui tão pautados de ambas as partes, e nos gera dúvidas a respeito do projeto de lei. Ou voltamos com o coração, ou voltamos com a razão. Gostaria de pedir para o senhor se há a possibilidade de nós analisarmos os dois pareceres com mais cautela. Continue a discussão. Senhor presidente, dá licença. Na realidade, os pareceres das comissões foram realizados antes da assessora jurídica da Câmara ter feito. Ela estava em viagem e fez o parecer hoje, enquanto que o assessor do presidente fez antes, e nós nos reunimos semana passada. Por mais que houve divergência, eu ainda acredito que, se veio do executivo, e o executivo também está amparado por um jurídico, então são dois jurídicos com o mesmo pensamento divergente do da Câmara. Então, eu acredito que não precisa ter esse embate, mesmo porque foi realizado parecer favorável tanto do assessor jurídico do presidente quanto das comissões. Esse é meu ponto. Eu continuo em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, eu vou fazer a suspensão da sessão por 5 minutos para que a gente possa conversar internamente e depois a gente retoma a sessão. Está suspensa.
discussão do projeto, tá? Senhor presidente. Vamos retomar o mesmo aqui. Em discussão, projeto, palavra livre. Quero agradecer a você, presidente, por ter atendido ao meu pedido e prestado os esclarecimentos ali na nossa sala reservada. Obrigada pelos esclarecimentos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto. Vereador Ademir Consani. Aprovado. Vereador Adilson Charnoski. Aprovada. Vereador Zaeli. Aprovado. Vereadora Zuleide. Aprovado. Vereador Wilson Lopes Sita. Aprovado. Gancho. Vereador Adriane. Aprovado. Vereador Miranda. Aprovado. Então, o projeto aprovado. Eu também voto nesse projeto aprovado. Feito isso, eu gostaria de agradecer a todos os companheiros. Nós passaremos, então, a palavra franca. Com a palavra, vereador Adilson Charnoski. Primeiramente, boa noite a todos. Vou começar aqui com um trecho bíblico para acolher também o nosso amigo aí, o Gancho. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Hoje acolhemos com alegria o novo vereador que possa entregar esta casa. Que a sua missão seja guiada pela confiança em Deus e pelo compromisso com a justiça, a verdade e o bem comum. Que cada decisão seja iluminada pela sabedoria divina e sustentada pelo amor ao próximo. Seja bem-vindo, Wilson. Que Deus o fortaleça nessa caminhada de serviço ao povo. Deus abençoe. Vereadora Adriane da Freiria Martins Lopes. Boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas ao vereador Wilson Lopes Sitas, popular Gancho, que hoje assumiu o seu 6º mandato. Desejar que Deus o abençoe, concedendo sabedoria, discernimento, humildade, para que juntos possamos dar continuidade ao trabalho que essa Casa de Lei vem se desenvolvendo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Palavra, vereador Eloy dos Santos Miranda. Eu dispenso. Com a palavra, vereador José Antônio Filho Zaeli. Senhor presidente, quero agradecer a Deus por nossa sessão aqui, estamos todos juntos aqui, com saúde, E quero desejar ao nosso amigo Gancho de longa data, eu sou o 2º mandato e ele, com ele também aqui. Desejar muito boa sorte, Gancho. Deus que abençoe você nessa nova caminhada. E vamos juntos batalhar por um bem-estar no nosso município, cada vez mais melhor. Uma boa noite a todos que estão assistindo. Uma boa noite para o Luizinho também que está participando. Vem mais, viu, Luiz? Deus que abençoe você. Beleza? Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereadora Zuleide Fátima Bronze Bispo. Agradecer a Deus por este momento, agradecer mais uma vez ao presidente por atender o meu pedido e esclarecer as dúvidas que estavam sobre o projeto de lei. E, claro, desejar as boas-vindas para o nosso amigo Wilson Lopes Sita, nosso popular Gancho. É um amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Tenho certeza que ele tem um grande carinho por este município, pelo povo, pela nossa gente. Nós vamos trabalhar junto, pedindo sempre sabedoria, que Deus nos abençoe cada dia mais. E desejo a todos uma boa noite para o Luizinho que nos visita, e a todos que estão aqui e em casa nos acompanhando. Com a palavra, vereador Ademir Consani Silva. Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela sessão, agradecer a Deus pela chuva, que foi uma chuva abençoada aí, para a nossa agricultura, e desejar boa-vinda aí ao vereador Wilson, que sempre foi um lutador para essa Casa de Lei. Com a palavra, então, nosso vereador que foi empossado hoje, vereador Wilson Lopes Sita, popular Gancho. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estar presente aqui e desejar para a família do Zé Márcio lá que Deus abençoe e proteja a família dele no acontecimento que teve lá com o Zé, que ninguém esperava uma coisa daquela, E Deus que proteja ele lá. E vocês podem contar comigo, agradeço vocês sempre aí. E o que precisar de mim, eu estou junto com vocês aí. Tudo de bom. Obrigado. Feito isso, eu queria dizer a todos vocês, nós tivemos algumas percas aí, Tivemos a perca do nosso vereador Zé Roberto Maschi, também tivemos a do Éder, acho que eu citei na passada, e também tivemos a do seu Ari, Então aí as famílias enlutadas aí, os nossos pêsames aí, em nome da Câmara de Vereadores, a todos os familiares, amigos, Não é fácil. E dizer a todos eles que continuamos em oração a todos eles. Feito isso, eu queria ir
desejar as boas-vindas ao nosso companheiro Gancho, que foi presidente desta casa no primeiro biênio do meu primeiro mandato, né? Desejar a você sucesso. Aqui a gente está procurando sempre debater com os companheiros, com a palavra vereador Zaeli. A gente está procurando fazer sempre em harmonia, conversar bastante, né, para que as decisões possam ser tomadas. A gente tem procurado fazer isso desde o primeiro período, desde o primeiro dia que estamos aqui. Temos aqui a mesa diretora que tem nos ajudado, tem nos apoiado. Temos aqui servidores desta casa. Às vezes pode ter alguma divergência, mas fica no campo aí, o jurídico aí, pedir o parecer da Procuradoria, pedir o parecer também da assessoria jurídica, temos o diretor-geral, temos aí o nosso contador também, o pessoal que nos ajuda. E a Câmara, eu quero agradecer a todos pelo trabalho que tem prestado. Dizer a vocês que nós recebemos hoje o projeto final da casa, né? Estamos só aguardando aí uma averbação, e a casa provavelmente será demolida aí nos próximos dias, e nós estamos procurando um local, né? Mas eu acho que não é o sonho nosso, é um sonho de todos que aqui estão, dos vereadores que passaram por aqui, da população em geral, onde a gente possa ter aí um local para poder receber melhor a nossa população, receber melhor os nossos visitantes, dar condições melhores de trabalho aos nossos servidores, né, que eu acho importante. E eu creio que estamos no caminho aí que Deus está nos guiando, né? Os recursos, estamos procurando emendas com deputados. Aqueles que têm seus deputados que queiram nos ajudar aí, estamos abertos. Agradecer à administração municipal, que desde o princípio aí foi favorável a essa construção também, né? E o prédio, o terreno aqui, foi feita a cessão. Nós queremos agradecer, dizer que estamos aí na luta para que possamos aí, o mais breve possível, a gente possa estar aí iniciando essa construção aí que eu tenho certeza que ficará marcado aí para sempre aí nos anais aí desta casa e também da população. O Zaeli quer fazer alguma complementação? Presidente, só ressaltar, pedir desculpa aí a dona Maria, quero deixar meu sentimento à dona Maria, mulher, esposa do senhor Ari, o Leonardo, que foi funcionário do nosso município até acho que o ano passado, né? Lá, deixou um bom trabalho aí. Desejar meu sentimento da perca do pai. E quero dizer, falar um pouquinho do senhor Ari, né? Quando eu entrei na Polícia Militar, ele era sargento, veio trabalhar aqui no nosso município como delegado, fez um excelente trabalho, trabalhei com ele, né? E Deus chamou ele, com 93 anos, fez um excelente trabalho. Que Deus o tenha ele lá. E foi uma pessoa do bem aqui no nosso município e deixou saudade também. É isso aí. Feito isso, nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês, parabenizar e dizer ao vereador Wilson Lopes Sita que a gente possa, toda a casa aqui, estamos à disposição, né? Já que está assumindo aqui agora no 10º mês aí do ano, né? Dizer também aos familiares do vereador Zé Masco que continuamos em oração, que nem eu falei anteriormente, né? Fez o seu trabalho da forma que ele pretendia fazer. Infelizmente, eu acho que foi chamado muito cedo, né? Tinha muito a contribuir ainda para o município. Então, feito isso, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe e que juntos nós possamos fazer aquilo que a população precisa e merece. Muito obrigado a todos vocês. Em nome de Deus, encerrar a presente sessão. Agradecer a presença do Luiz. Em nome de Deus, encerrar a presente sessão.